E aí galera, como é que vocês estão? Estou ótimo, espero que vocês estejam de forma excelente e eu rogo a Deus que você que está muito bem, que Ele mantenha esse seu momento excelente. E você que não está no melhor momento, Deus possa abençoar a cada um de vocês. E assim, no meu ponto de vista, a gente nem sempre está 100%, né? A gente nem sempre está no melhor. Há problemas, faz parte da vida, mas superá-los é tão legal, é tão interessante. Já aconteceu com você? Passar por um momento muito difícil e aí superar e perceber o quanto isso é possível. E você que acredita em Deus, saber o quanto você foi ajudado por Ele, o quanto Ele cooperou para que você tenha esse momento melhor, pois é sempre muito interessante. Então, se você não está no melhor momento, se Deus quiser, em breve vai estar. É isso que eu peço para Ele. Se você está num ótimo momento, que Deus possa te manter assim e te dar forças para quando vier um momento complicado, você poder viver esse momento e ultrapassá-lo da melhor forma possível. E que vocês estejam sempre aqui para a gente poder conversar, trocar ideias, porque eu falo com vocês nos vídeos, vocês falam comigo através das mensagens e muitas vezes eu mudo um pouco minha forma de agir, eu tento responder alguma pergunta, implementar alguma coisa nova. Então acredito que a interação de vocês modifica o canal, é por isso que ele não é só meu, ele é nosso. Vocês vão pedindo, vão requerendo coisas e eu vou buscando questões, informações, mudanças para a gente poder conversar bem melhor. Nesse vídeo a gente vai conversar basicamente sobre semifinais do Campeonato Cearense. Mudou de local a primeira semifinal, vai acontecer no Castelão e não mais no PV, inclusive com o sócio-torcedor tendo a possibilidade de pagar meia. O mando é do Maracanã, então o sócio-torcedor não tem o direito de entrar no estádio sem pagar, mas tem essa promoção que o Maracanã vai fazer para ter um pouquinho mais de renda. Sobre o Pedro Raul, que chegou, já concedeu sua primeira entrevista coletiva e se mostrou à disposição para o jogo, entendendo que só depende do Léo Condé para ele fazer a sua estreia contra o Maracanã. E o Ceará também vai voltar a jogar a partir do meio da próxima semana a Copa do Nordeste. O Ceará está numa situação onde ele precisa de pontos. O jogo é em casa contra uma América de Natal, então ele precisa vencer, ele precisa pontuar e ele precisa brigar por uma das 4 vagas para chegar na próxima fase da Copa do Nordeste. A gente vai falar um pouquinho de Copa do Brasil, porque nesse meio de semana o adversário do Ceará na Copa do Brasil vai ser definido. E se você ainda não deixou o seu like no vídeo, esse é o nosso pedido. Deixe seu like, ele é sempre importante para o nosso canal. Algumas pessoas não gostam, mas eu explico por que um like é tão importante para um canal. Pessoas com seu perfil, se você der o like, também vão receber os nossos vídeos, vão receber a recomendação dos nossos vídeos, porque são pessoas com seu perfil e é por isso que eu agradeço demais se você puder deixar o seu like. Também é importante a sua inscrição no canal. Eu continuo olhando ali as informações do canal e percebendo que boa parte das pessoas que estão sempre indo no canal e vendo as coisas que a gente tem no canal, mais de 60% não são inscritas. Então, se você avaliar, se inscrever no canal, agradeço demais. Vá lá na parte principal, lá em cima tem inscreva-se, clique no sininho, ative a notificação no vídeo novo, você será um dos primeiros a saber. E se você tem aquele amigo ou amiga, torcedores do Ceará, e que ainda não são inscritos no canal, que tal passar para eles? Olha, tem aqui o Danilo Queiroz, tem esse canal aqui, que tem muitas notícias, passa para eles e a gente vai poder também trazer essas informações para os seus amigos. Vocês vão poder curtir juntos essas nossas informações. Vamos falar de campeonato cearense. Está se aproximando, a próxima partida do Ceará é pelo estadual. O Ceará jogar diante da equipe do Maracanã. A partida que estava marcada para domingo agora, às 5 da tarde, no PV, continua sendo domingo, 5 da tarde, mas será no Castelão. O Maracanã optou pelo jogo no Castelão. Eles entendem que a pressão será menor, né? O PV é mais apertadinho, a torcida está mais perto do campo, dos atletas, então a pressão no Castelão é menor. Optou pelo Castelão o Maracanã. E a boa notícia é que nesse jogo o torcedor do Ceará vai poder ir, se for sócio, e pagar meia entrada.
torcedor vai lá, se identifica como sócio torcedor e paga apenas a meia. O valor da inteira será R$40, o valor da meia será R$20. Portanto, se você, torcedor do Ceará, for ao Castelão, vai pagar apenas R$20, vai pagar a meia para esse jogo. Alguns torcedores me perguntaram qual a vantagem do Ceará. O Ceará foi primeiro colocado no grupo, foi direto para as semifinais e agora joga contra o Maracanã, que teve que vencer o Horizonte 2 vezes para passar pelas quartas e chegar à semifinal. Qual a vantagem do Ceará? Nenhuma vantagem. O Ceará não tem vantagem para esse jogo. A gente tem que entender que o Ceará já teve a vantagem de passar diretamente para as semifinais e no regulamento do campeonato não tem vantagem de empate para ninguém. O que é que vai acontecer? Se o Ceará empata os 2 jogos, nós teremos pênaltis para definir quem vai para a final, as 2 partidas finais do Campeonato Cearense. Se os 2 times têm vitórias com a mesma diferença de gols, digamos que o Maracanã vence o primeiro jogo, 1-0, o Ceará vence o segundo jogo, 2-1, 3-2, 1-0, qualquer placar com gol de diferença, teremos de novo pênaltis para definir quem chega na final ou nas partidas finais desse campeonato cearense. Então, a vantagem que o Ceará tem não é em relação à classificação, é em relação a mando. O Ceará, como primeiro colocado, melhor time na primeira fase do campeonato cearense, avançou para as semifinais e joga em casa, joga como mandante a segunda partida. Por isso que o Maracanã joga esse primeiro jogo como mandante. No jogo seguinte, no domingo dia 9, o Ceará será o mandante, inclusive o sócio torcedor do Ceará vai poder entrar para assistir o jogo que define um dos finalistas do campeonato cearense 2025. Então, isso é muito importante, bem interessante, precisa ficar na nossa mente e a gente precisa entender que a vantagem é apenas a questão do mando de campo, não há outra vantagem para esses 2 jogos finais do campeonato estadual. Falei para vocês que pode ter estreia nessa partida e é a do Pedro Raul. O centroavante se coloca 100% à disposição para o jogo. Ele disse que para jogar ou não só depende do aval do técnico do Ceará. Aí vai depender do Léo. Aí vai depender do professor. Espero fazer uma boa semana de treino para poder tá à altura de poder jogar no domingo, sim. Então é isso, Léo Condé dizendo sim, Pedro Raul pode fazer a sua estreia. Claro que vocês vão me perguntar o que é que eu penso disso. Eu penso que o Pedro Raul vai fazer a sua estreia, mas eu não acho que ele vai começar a partida. Pode ser que ele, como disse aí, né, faça uma grande semana de trabalhos e mostre pro Léo Condé que ele já pode começar o jogo já de cara. Mas a tendência natural é que ele comece no banco e seja inserido no jogo diante de algo que o próprio Léo Condé defina ali. X minutos do segundo tempo vou inserir, ou no segundo tempo, início do segundo tempo, o Pedro Raul, e meu time vai passar a jogar assim para que o Pedro possa fazer os gols. Acho que é isso, acredito que seja isso, mas claro que a gente vai acompanhar o que é que o Léo Condé pensa, o que é que ele vai avaliar e o que é que ele vai colocar nesse primeiro jogo das semifinais contra a equipe do Maracanã. Uma coisa certa é que o Pedro Raul chegou com muita vontade. Ele demonstrou isso nas suas primeiras palavras. O departamento de futebol, com o CEO do futebol, Haroldo Martins, e o executivo de futebol, o Lucas Drubski, eles mostraram de cara, eles fazem uma apresentação antes do atleta conceder a entrevista coletiva. Sempre que é um jogador que está chegando e concedendo entrevista pela primeira vez, sendo apresentado, e eles falam questões relativas ao porquê da contratação, questões relativas a como foi como foram as conversas, como foi a tratativa para trazer esse atleta, e também de como o atleta recebeu a proposta do clube. E eles disseram que o Pedro Raul de cara recebeu de forma positiva e já abriu as negociações para que ele viesse defender o Ceará. O Pedro não negou, falou também em relação a essa questão, disse que estava realmente muito afim de vir, de defender a equipe
do Ceará, e todos sabem a situação do Ceará em relação a centroavantes. O Ceará há muito tempo não tem um centroavante para chamar de seu. O departamento de futebol, o Ceará, pode até imaginar, não, mas tem o Ailon aí que marcou muitos gols, tem o Saulo Mineiro que marcou muitos gols. Esses caras jogaram na posição de centroavante, mas eles não são centroavante. Eles não são o camisa 9, eles não são jogadores que atuam como atacante de área. O Pedro Raul esse é o jogador, ele atua ali, ele pode talvez não ser o centroavante dos sonhos de alguém, mas ele é um centroavante. Esse é o grande diferencial. E como centroavante, o jogador não fugiu da raia e confirmou, o Pedro Raul, que um dos seus objetivos do Ceará é ser artilheiro. Com certeza, foi o que eu falei pro Lucas. Eu já vivi isso, de ser artilheiro de campeonato, e é o que eu quero. É o que eu quero, e eu sei que eu posso entregar, já entreguei, então tô pronto e capacitado para viver isso novamente. Ano passado, muito feliz pelo Yuri ter vivido aquilo, por tudo que ele passou, e poder viver, poder trabalhar com ele, poder ajudar ele também foi muito importante. Só que esse ano eu quero viver, e é isso. E você nota aí que não é muito comum, né, um cara chegar e dizer que quer ser artilheiro. Acho que ele tem que dizer a verdade. Acho que a verdade é sempre muito bem-vinda. E se ele quer ser artilheiro, por que que ele não chegaria e diria que quer ser artilheiro? Então, foi muito realista, porque o que se espera do centroavante? Ele marque gols. Foi muito positivo, porque não dá para você chegar num clube de futebol sendo contratado para ser centroavante, num clube que não tem um centroavante real de área. O Ailon joga por ali, que legal. O Pedro Henrique joga por ali, que legal. Mas eles não são de ofício centroavantes. O Pedro muito mais joga pelo lado. O Ailon é muito mais um segundo atacante que pode servir como centroavante em alguns momentos, e foi assim que o Ceará o utilizou, mas não são, nenhum deles é o real centroavante. Quando você é contratado para ser um centroavante, um time que não tem um outro centroavante ali, titular, um outro centroavante que joga naquela posição, que seja a posição de origem, é claro que vão pedir de você que você marque muitos gols. E essa positividade, saber disso e colocar isso na cabeça, acho que é importante para qualquer jogador. E já chega o Pedro Raul pensando e falando sobre isso. Apesar de não ter jogado ainda no futebol cearense, não ter jogado como um atleta do futebol nordestino, o Pedro Raul já jogou aqui contra os nossos clubes, jogou tanto no Castelão quanto no PV, e ele relembra aí que marcou gols, inclusive. É uma expectativa muito grande, porque sempre que a gente vinha jogar aqui era muito difícil, e a gente via a festa da torcida e a gente sempre falava, cara, deve ser muito maneiro viver isso. E poder estar aqui hoje, poder estar entrando num Castelão lotado, deve ser algo fora de série, e espero viver isso. Acho que domingo que vem a gente já deve viver isso na semifinal do Cearense. E sim, o PV foi, se eu não me engano, foi meus primeiros gols que eu fiz. Eu não lembro se eu fiz um antes lá, mas sim, foi uma classificação que a gente jogou aqui, a gente conseguiu se classificar, fiz 2 gols, fui bem feliz. Depois de 2022, acho que fiz um gol no Fortaleza também. E bom, né? Que se repita. E é isso. A expectativa é enorme para poder estar sentindo o calor da torcida e poder estar ajudando meus companheiros. E o que a gente espera é que ele continue nessa tocada, marcando muitos gols, seja no Castelão, onde o Ceará deve mandar a partir daqui a maior parte dos 6 jogos, seja no PV, onde esporadicamente o Ceará pode voltar a jogar nessa temporada. O Ceará tem pela frente esse confrontos marcados mesmo. O Ceará tem pela frente esse confronto pelas semifinais do estadual contra o Maracanã, mando do Maracanã, domingo que vem, dia 2, e no dia 9 o jogo da volta. Mas entre eles, a CBF marcou o compromisso contra o América de Natal pela Copa do Nordeste. A partida está marcada para o dia 6, próxima quinta-feira, dia 6, o Ceará, 7 horas da noite no Castelão, contra o América de Natal. Como o Ceará está ali numa situação
de busca de classificação no grupo, a pontuação ali muito próxima, muitos times com pontuações próximas de classificação no grupo B da Copa do Nordeste, é muito importante o Ceará vencer. Veja só que o Ceará está deixando para trás uma rodada que ele não jogou contra o Bahia, porque era a quarta rodada, o Bahia foi jogar na Bolívia, agora o Bahia vai jogar novamente contra a equipe boliviana, mas em casa, ou seja, o Bahia está inserido na Copa Libertadores, na segunda fase da Copa Libertadores, e não está podendo jogar pela Copa do Nordeste. Então, esse jogo vai acontecer e será em Salvador. Será, claro, precisa ir lá em Salvador para tentar vencer o jogo, mas ele não pode chegar nessa partida tendo desperdiçado pontos em casa para ir buscar pontos fora. Esses pontos têm que ser pontos a mais. Esses pontos têm que ser pontos, por exemplo, para você lutar para ser o primeiro do grupo, o segundo do grupo, mas você precisa garantir sua classificação com jogos em casa. O Ceará já falhou nisso contra o Confiança, empatando o jogo, teria que ter vencido aquela partida e agora joga contra o América de Natal. Não pode falhar, precisa vencer o América, precisa chegar na próxima fase da Copa do Nordeste, esse jogo contra o América de Natal, na quinta-feira da próxima semana, dia 6, muito importante. A gente estava até repercutindo, alguns torcedores me disseram, inclusive nas mensagens, que achavam que esse meio de semana, e seria dia 5, né, na quarta-feira, esse meio de semana da outra semana, seria jogo da Copa do Brasil, mas não será no dia 6, Copa do Nordeste. Quando deve acontecer o jogo da Copa do Brasil? Provavelmente no dia 12 de março, o Ceará enfrentando o classificado entre Parnaíba e Confiança. Parnaíba e Confiança vão jogar nesta quarta-feira. O jogo vai acontecer lá no Albertão, em Teresina. Até pensei que a partida ia ser em Parnaíba, mas parece que o estádio lá não reúne condições. Então o jogo será no Albertão, em Teresina. Partida marcada para as 8 da noite. Nós saberemos ao final da quarta-feira, portanto, Confiança ou Parnaíba, qual o adversário do Ceará na segunda fase da Copa do Brasil. E aí provavelmente no dia 12. Por que no dia 12? Porque a CBF ela lança uma pré-tabela para suas competições. E nessa pré-tabela, esse jogo entre Ceará e esse adversário, ou Parnaíba ou Confiança, ele poderia ter duas datas, dia 5 de março ou dia 12 de março. Dia 5 já não vai ser, porque o Ceará joga dia 6 pela Copa do Nordeste contra o América de Natal. Então, provavelmente será no dia 12 de março, o Ceará enfrentando o vencedor de Parnaíba e Confiança. Quem que eu preferia? Olha, não tenho preferência. Acho que o Ceará tem que pegar qualquer dos adversários. O Confiança já veio na capital cearense e empatou. Esse confronto pela Copa do Brasil será jogo único, então muito cuidado. O Ceará, para esse jogo, precisa jogar e vencer logo no tempo normal para não ter a necessidade dos pênaltis, mas será uma única partida em que o Ceará enfrenta ou Parnaíba ou a equipe do Confiança. Portanto, está aí, Campeonato Cearense pela frente, dois jogos no Castelão contra o Maracanã. O Ceará tem tudo para conseguir sua classificação para as finais do estadual, mas precisa jogar, precisa fazer a sua parte, precisa estar muito focado nessa partida. Tem Copa do Nordeste no meio com a equipe do América de Natal e o Ceará não pode ser aquele time com foco único numa competição. A Copa do Nordeste é muito importante, passar para a próxima fase é muito importante. O Ceará precisa também de uma vitória na Copa do Nordeste. E depois é pensar na Copa do Brasil com esse jogo pela segunda fase da competição, cujo adversário será definido neste meio de semana. Pedro Raul é aguardarmos. O que é que ele pode dar à equipe do Ceará? A princípio, eu entendo que foi uma boa contratação. Se você olhar o mercado, as opções que o Ceará tinha no mercado, o Pedro Raul foi uma boa contratação, uma boa opção, um jogador que já mostrou que sabe fazer gols. Pela sua entrevista, ele mostrou que sabe o que espera-se dele aqui no Ceará e parece disposto a conceder, a poder fazer parte disso que o Ceará quer ter em 2025. Isso sempre é muito bom. Um atleta que chega com vários amigos, com vários jogadores que ele conhece no grupo. Ele citou principalmente o Pedro Henrique, o Matheus Araújo, jogaram juntos lá pelo Corinthians, também o Richardson, com quem ele jogou no futebol japonês, e ele acredita que esse ambiente positivo,
sabendo que ele precisa fazer o contexto. E aquilo que a gente conversou no nosso vídeo anterior. O Ceará precisa de um artilheiro que faça gols. O Pedro Raul precisa voltar a ser esse artilheiro. Então, são necessidades que se casam. Daí a virar realidade, vai depender muito do Pedro Raul, vai depender também do que o Ceará vai dar a ele, porque centroavante precisa de bolas para poder marcar os gols, precisa que oportunidades sejam criadas para ele, mas é tudo muito possível, desde que as duas partes, time e Pedro Raul, possam fazer a sua configuração dentro dos jogos para que isso aconteça. Eu vejo com muita expectativa, mas acredito que é uma possibilidade real de que isso aconteça. O futebol, contudo, tem suas nuances, tem suas situações. O Ceará, por outro lado, precisa que essas situações virem alternativas positivas, e o técnico Léo Condé ganha mais uma alternativa, que é a alternativa de origem centroavante, coisa que ele não tinha ainda no elenco alvinegro. Galera, é sempre muito bom conversar com vocês, é sempre muito legal estarmos aqui para batermos esse papo nos nossos vídeos. O nosso pedido aqui é sempre, se você ainda não deixou, deixe o seu like, ele é extremamente importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, é importantíssimo para o canal, mas também para você. Você ativa o sininho, ativa as notificações, tendo vídeo novo, você vai receber rapidamente. Então não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, e certo que a gente vai conversar muito mais nos próximos vídeos também. Se você ainda não viu a coletiva completa do Pedro Raul, tem lá no nosso canal, você assiste a coletiva completa, inclusive com o início, com a apresentação, com a entrada do jogador, você assiste completo no nosso canal. É só ir lá dar uma olhadinha, que certamente você vai gostar muito. E o nosso convite é que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos. A nossa promessa é que sim, nos encontraremos, se Deus assim nos permitir. Até lá, galera!